Olá, bem-vindo ao canal Loriverso. No vídeo de hoje iremos ver um relato do Reddit de um funcionário, que foi atropelado por uma Karen de cadeira de rodas, e ela ainda pediu a demissão dele. Vamos ao relato. Quando eu estava na faculdade, eu costumava trabalhar no Walmart, inicialmente como atendente de cortesia. A cidade em que eu morava facilmente ultrapassava os 100 graus Fahrenheit durante os meses de verão. Pela lei estadual, a loja tinha que nos dar uma pausa de 5 minutos dentro da loja para esfriarmos depois de 2 rodadas coletando carrinhos, e nos fornecer bebidas para que pudéssemos nos manter hidratados. A bebida que eles geralmente nos davam era Gatorade. Isso é relevante para a história. Depois de trabalhar algumas horas, era a hora da minha primeira pausa oficial de 15 minutos. Enchi um copo com Gatorade e comecei a me dirigir para a sala de descanso. Havia um ponto cego ao passar pelos caixas, então parei e olhei para os dois lados do corredor para ter certeza de que não esbarraria acidentalmente em ninguém. A pessoa mais próxima de mim era uma das nossas compradoras regulares, uma senhora mais velha, a Karen desta história, que tinha esclerose lateral amiotrófica ou doença de Lou Gehrig. A mesma condição que Stephen Hawking tinha. Por causa disso, ela teve que usar uma cadeira de rodas elétrica e morava em um centro de assistência local. Devido à sua condição, havia 2 regras que ela tinha que seguir sempre que fazia compras na loja para evitar colisões acidentais com pessoas. Ela deve sempre ser acompanhada por um funcionário do centro de assistência sempre que fizer compras na loja. Ela tinha que manter a velocidade da cadeira de rodas em uma das configurações mais baixas. Sabendo dessas regras e vendo quão longe ela estava no corredor, eu sabia que poderia atravessar rápido o suficiente antes que ela chegasse perto de mim. Depois de dar um passo ou 2 para fora do corredor, eu percebi 2 coisas. Ela não estava sendo acompanhada por um funcionário do centro de assistência. Ela estava dirigindo sua cadeira de rodas muito mais rápido do que deveria. Ela estava em rota de colisão comigo, então instintivamente eu tentei pular para fora do caminho para evitar ser atingido, mas era tarde demais. Ela me atinge enquanto eu estava no ar, eu caí no chão e derramei meu Gatorade por toda a cadeira de rodas. A senhora perde o controle da cadeira e começa a girar em círculos. Ela agitou os braços e gritou com a mobilidade limitada que tinha, e quase me acertou uma segunda vez, mas consegui rolar para fora do caminho. Eu sabia que tinha que tentar detê-la antes que ela atingisse outra pessoa, então eu peguei uma alça na parte de trás da cadeira de rodas, esperando pelo menos desacelerá-la. Isso não funcionou. Em vez disso, ela me arrastou em círculos no meio do corredor. Vários colegas de trabalho e clientes rapidamente correram e pararam a senhora, que parecia estar bem, apenas assustada. Mas quando eu tentei levantar, 2 clientes homens me seguraram. Um deles se inclinou sobre mim e disse: "Você vai ficar bem, senhor. Tudo vai ficar bem." Ele virou a cabeça e gritou: "Preciso de um kit de primeiros socorros." Eu podia ouvir uma mulher ao fundo gritando: "Meu Deus! Alguém chame o 911." Eu apenas deitei lá e me perguntei o que diabos aconteceu comigo. Claro que eu ia ter uma bela contusão no meu quadril de quando eu bati no chão, mas além disso eu me sentia bem. Rapidamente descobri por que os clientes estavam em pânico. O sabor do Gatorade que tínhamos naquele dia era Fruit Punch. Alguma coisa espirrou no meu rosto quando a senhora me acertou. Os clientes que testemunharam o incidente acharam que eu tinha quebrado a cabeça quando bati no chão. Eu tive que assegurá-los de que não era sangue, era apenas Gatorade, e que eu estava bem. Um membro da gerência finalmente apareceu para documentar o incidente. Depois que eu dei minha declaração, finalmente pude fazer minha pausa. Até me deram mais 5, 10 minutos para que eu pudesse me limpar e me recuperar do que acabará de acontecer. Foi aqui que pensei que a história terminaria, e eu estava errado. Algumas semanas depois fui chamado de volta ao escritório dos gerentes. A gerente da loja, a quem chamaremos de Kate, não é o nome verdadeiro dela, e vários assistentes gerentes estavam lá me esperando. Kate me disse para sentar e perguntou se eu me lembrava do incidente de algumas semanas atrás com a senhora deficiente na cadeira de rodas elétrica, e o Gatorade. Eu apenas ri e disse: "Como eu posso esquecer? Kate, aquela senhora acabou de sair do meu escritório, e ela tinha um advogado."
Ela queria processar a loja, alegando que sofreu em distúrbios mentais daquele incidente. E como parte de sua ação judicial, ela queria que seu emprego na empresa fosse encerrado, alegando que você era o responsável pela colisão. Eu fiquei sem palavras. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Mas Kate rapidamente me tranquilizou dizendo: "Não se preocupe, você não está em nenhum problema." Mostramos à senhora e ao advogado o vídeo de segurança do incidente. Eu lembrei a ela das regras que ela sabia que tinha que seguir sempre que comprasse na loja para evitar colisões, mas ela decidiu quebrá-las mesmo assim. E que ela deve se considerar sortuda por ter batido em um funcionário da loja que sofreu apenas uma lesão leve, porque se ela tivesse batido em outro cliente, e esse cliente sofresse uma lesão grave, ela seria responsável pela colisão e teria um grande processo em suas mãos. O centro de assistência também seria responsável por permitir que ela saísse do centro sozinha sem o conhecimento deles. Mas se ela ainda quisesse processar, ela pode tentar, mas ela não irá ganhar. O advogado de Karen sabia que não tinham a menor chance de vencer essa, então os dois saíram. Kate disse que, como você foi o funcionário envolvido nesse incidente, ela achou que você gostaria de saber o que a deficiente Karen tentou fazer, e que você iria gostar. Eu admito, isso adiciona uma boa reviravolta à história, mas eu gostaria de estar no escritório da gerente para testemunhar o encontro de Karen e seu advogado com Kate e o resto dos gerentes da loja. Se vocês gostaram, peço que deixem o like, e se inscrevam no canal para mais relatos.